Sim, esse não é o formato padrão de vídeo, esse é um trabalho de escola, mas bora divulgar o canal, né? O tema de hoje é hinduísmo. Eu basicamente tenho que adaptar as sugestões de tópicos e seguir uma série de regras para a construção desse vídeo. Portanto, vamos ao assunto antes que eu perca a nota, né? Pois bem, começamos com a origem da religião hinduísta, sendo bem preciso, tratando-se de heranças e de escrituras sagradas pré-cristãs. Ao contrário do que se pensa no padrão, na origem do hinduísmo, ao longo de sua história, a maior mudança nas suas estruturas foram com as invasões muçulmanas na região do Irã no século XI. Basicamente um jeito de dizer: Trade de Offer. Irei invadir seu país. Deturparei suas crenças. Sujarei a herança cultural de seu povo. E você? Terá que me aceitar pelos próximos milênios e submeter à miscigenação cultural. Não obstante, agora no século XIX, essa subdivisão da Índia terá sua cultura reescrita para um novo neo-hinduísmo, influenciado pela então Inglaterra pós-parlamentarista. Destino trágico, mas poderia ser pior. Basicamente, diferenciando o budismo de hinduísmo, os budistas buscam o nirvana, um estado permanente e imutável de paz e felicidade. Já os hindus buscam moksha, por meio do conhecimento e completude plena no âmbito religioso. Ambos significam o estágio final da conexão espiritual e corpórea, o que dá início a uma nova vida de felicidade e paz. Um paraíso na prática. Não carnal, porém espirituoso. Eu diria que é como finalmente zerar 100% de um jogo e ainda se divertir com seu save. Na cultura do hinduísmo, seguidores podem escolher quais práticas seguirem. Jura? E escolherem até quais costumes cessarão. Ou não. Contudo, isso também se aplica ao setor filosófico da religião, como tornar-se vegano ou rejeitar o materialismo humano. É, só coisa básica. Como dito anteriormente, os registros de sua corrente filosófica encontram-se nos livros considerados sagrados, Vedas, Vedantas e Upanishads. Na religião hinduísta, é claro. Segundo o que encontra-se nos citados, Deus está em tudo, matéria e seres vivos, então praticar a bondade faz com que essa luz, entre aspas, floresça dentro da pessoa para que ela então fique mais próxima de Deus. Agora, trazendo essa luz de conhecimento, cita os termos para tais atos e suas classificações. Yamas, atos que devem ser praticados com mais frequências, por exemplo, altruísmo, respeito, benignidade, temperanças e outros cuidados com corpo e mente, como por exemplo yoga. Falando de yoga trata-se de um exercício de controle de respiração com o intuito de fazer com que a energia que compõe Deus flua pelo corpo. É até interessante. Como nem tudo são flores, temos yamas, que são atos que a gente deve praticar menos, ou seja, tudo que envolve uma negatividade excessiva, como por exemplo ferir ao próximo, que seria a ahimsa. A cultura hinduísta cultuam deuses que são a representação físico-corporal de um deus supremo, esse chamado Brahman, quer dizer, Brahma. Desculpa. Alguns dos diversos deuses cultuados são Krishna, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesha, Matsya, Sarasvati e etc. Bem, é isso. No hinduísmo é reforçado como fé a reencarnação, essa no qual diz que em uma vida plena de solidariedade e fraternidade você irá reencarnar mais próximo do moksha, que é o nome dado ao ponto que você se libera do ciclo da vida e morte mencionado anteriormente. Existem algumas expressões importantes ao hinduísmo, tal como o karma, que se trata nada mais nada menos do que a terceira lei de Newton, ação e reação. O que você faz de bom na vida te leva mais perto do moksha. O que faz de ruim te leva mais longe dele. Os hindus seguem o sistema de castas, que consiste praticamente em manter a pirâmide social ao longo das gerações, assim como acontecia no feudalismo e no Brasil. Se você nasceu pobre, que pena, porque você vai morrer pobre. E se você nasceu rico, que bom, porque você vai morrer rico. É claro, isso segue uma lógica diferente do feudalismo, já que no topo estão os Brahmins, que consideravam-se descendentes de Deus Brahma, intelectuais, professores, e logo abaixo estavam os guerreiros e governantes. Esses então chamados de Kshatriyas. Na terceira posição temos fazendeiros e mercadores, conhecidos por Vaishyas. E por último, no final da cadeia temos Shudras, trabalhadores braçais na sociedade. Também os que estão fora do sistema de castas, que são os Harijan, que são pessoas consideradas não qualificadas, que não são tratadas como pessoas normais, são os marginalizados. Um dos motivos de manter a pirâmide é, por exemplo, se você for um Shudra, seu filho também será um Shudra. O ato de quebrar essa ordem é basicamente tratado como um crime. Então agora vamos com a introdução a rituais e práticas culturais. Eu não aguento mais gravar isso. No mundo hindu, os bebês são alimentados com leite materno até os 6 meses de idade. Após isso, são alimentados por comidas sólidas, pois seus dentes estão crescendo, entrando em uma nova fase em sua vida. Sendo uma ocasião importante, frequentemente o evento é comemorado com uma celebração da forma de um ritual hinduísta tradicional, chamado Annaprashan, onde seu significado é literalmente iniciação do arroz. Sim, arroz. Apesar do tradicional ser comemorado quando o bebê estiver com 6 meses, algumas culturas e regiões comemoram entre 5 e 9 meses no máximo.
A importância desse ritual é tão grande que os hindus dão uma de brasileiros fazendo churrasquinho na laje e lotam a casa de convidados. Apesar de que muitos deles preferem um lugar para um banquete ou um salão de festas, porque a casa fica muito cheia. Isso me lembra as festas de final de ano aqui, com as piadas estranhas dos tios e das tias perguntando dos namoradinhos e das namoradinhas. A festa tem duração de um dia, e às vezes 2 para todos os convidados se divertirem e comerem. Tradicionalmente, quem dá a primeira colherada de arroz é um parente do sexo masculino da família, normalmente o tio, mas não é uma regra. Como é um ritual religioso, não podemos esquecer das bênçãos que o bebê recebe, dos presentes e das diversas comidas que os outros parentes dão depois do prato principal. Além de que quem escolhe o melhor dia para fazer o festival é um astrólogo. Um astrólogo. Eles querem que cada detalhe seja perfeito. Após isso, inicia-se o Anaprashan Vidhi, onde coloca alguns objetos na frente do bebê e o que ele pegar primeiro vai decidir o seu futuro. Tipo, se ele pegar joia de ouro, ele vai ser rico. Se pegar uma caneta, vai ser sábio. Se pegar alguma fruta, ele vai ser empático e caridoso. Eventualmente, após a primeira mordida de arroz, são concedidos vários pratos populares na Índia durante a cerimônia. Pratos de carne, peixe e o famoso kheer, que também podemos chamar de arroz doce. Todos os convidados enchem o bucho com comidas extremamente deliciosas e picantes, acompanhados de vários petiscos como pastel indiano. Então, em suma, é um festival alegre com a família toda, onde o bebê está criando sua independência na vida aos poucos, ao redor de sua família. Fugindo um pouco desse tema, a religiosidade grita mais alto com os rituais anuais dos hindus. Portanto, vamos ao Festival Holi, o Festival das Cores. Inicialmente conhecido como Holika, tudo começou com uma lenda indiana, onde o rei Hiranyakashipu, eu não entendi direito, eu não sou obrigado a pronunciar isso. Então, esse rei aí desejava ser o único deus para os indianos. Seu filho Prahlad, por outro lado, idolatrava o deus Vishnu. Não concordou com seu pai, é claro, então o deus furioso com seu filho ordenou sua irmã Holika a matá-lo. A própria tia matando o sobrinho. Enfim, Holika era imune a chamas e até o fogo e Prahlad. O deus Vishnu o salvou e Holika queimou até a morte. Pera, mas ela não era imune? Nossa, que história linda! Uma noite antes da celebração, é acendida uma fogueira com esterco e madeira, simbolizando a morte de Holika. Isso fica cada vez mais lindo. Que nojo. Tá bom, outro ritual que ocorre também é o Kumbh Mela. 4 vezes a cada 12 anos, que é basicamente um festival de purificação física e espiritual dos hindus, onde eles se purificam dos seus pecados em algum rio, não se importando com a poluição dele. O Kumbh Mela tem um significado mais aprofundado ainda, quando descobrimos que ele celebra a vitória dos deuses contra os demônios. Por isso que quando o inverno acaba e a primavera vem, os indianos comemoram. Holika representa o inverno, o mal que foi derrotado para chegar à primavera, que é Prahlad, desabrochar das flores. As cores representam outra lenda também, onde Rahna, que tem recalque da sua irmã Krishna de cor azulada, então suplica para sua mãe que ela permitisse usar pigmentos coloridos em si. A mãe deu um sinal positivo, então isso deu origem às cores usadas no festival. Já outras versões, Krishna é um homem e ele e Radha são um casal. O quê? No festival, todas as idades podem participar e se divertir, dançar e comer. Em Rajastão, até os elefantes são pintados com pós coloridos. Com a cultura indiana se espalhando pelo mundo, aqui no Brasil também se comemora, por exemplo, por causa da bagunça. Óbvio, não do real significado, mas convenhamos. Eu não tenho todo o tempo do mundo para poder explicar todo o contexto e backstory por trás dessa lenda, mas então eu vou direto pro significado das cores. Amarelo é piedade, humildade e saúde. Laranja é otimismo e alegria. Azul é calma. Vermelho é pureza, fertilidade e beleza. Rosa é amor e verde é vitalidade e força. Chegamos então na parte de curiosidades que você não pediu para ouvir. Mas hoje é quinta-feira, então eu preciso cumprir tabela logo. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, ficando atrás apenas do cristianismo e do islamismo, e bem-vindo a Você Sabia. Numa tradição comum do hinduísmo, quando alguém morre, seus restos mortais são jogados na água, pois eles acreditam que assim a pessoa será purificada e o espírito libertado para assim que possam entrar no paraíso de paz. O hinduísmo influenciou fortemente outras religiões indianas, como o budismo, o sikhismo e o jainismo. O mantra mais importante do hinduísmo é o Om, que é considerado por muitos o som do universo, o corpo sonoro do absoluto. Incorpora o conhecimento dos Vedas. Usada em muitas regiões da Ásia, a palavra Namastê significa curvo-me diante de ti. Como expressão, quer também dizer o Deus que habita dentro de mim saúda o Deus que existe em ti. É uma espécie de cumprimento feito com as mãos juntas diante do tórax com uma ligeira curvatura. No
No hinduísmo existe um grande número de deuses, que são 330 milhões, são basicamente quase 8 vezes a torcida do Flamengo. Entretanto, o culto às divindades são separados quase como se fossem uma religião monoteísta. Em resumo, o hinduísmo histórico realmente passa uma sensação de resiliência e permanência, mesmo com tantos milênios de guerras e conquistas no contexto do povo hindu. A religião se permanece de pé, portanto. Pense comigo, será mesmo que vale a pena generalizar religiões e em seguida entregar uma postura antagonicamente hipócrita? Reflita, pois não é sempre que se tem a oportunidade de pensar e refletir e até entreter-se. Por fim, vale dizer que esse vídeo não foi feito somente por mim, não somente roteirizado por mim, mas eu admito de antemão que o resultado é satisfatório para mim. Valeu, Bia, obrigado, Murilo, obrigado, Cauã e obrigado, Saito. Hoje, apesar das conveniências, esse foi Zack, o inconveniente.